Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sétimo ano, espero que vocês estejam bem, né? Dentro desse processo que a gente está vivenciando, que a gente está passando, né? Mas a gente possa estar cada vez mais entendendo e construindo aquilo que a gente tem como característica e como força, né? Nós vamos dar continuidade. Na nossa apostila ainda falta esse capítulo que é o Barroco Português no Brasil, né? A gente já fez a nossa avaliação, vocês já tinham que ter me entregado, né? Passamos a semana de avaliação e voltamos essa semana. A gente vai ter mais essa semana e a outra, e a gente fecha, que bom, o nosso material. E eu acredito que, meio a essa dificuldade toda, a gente está conseguindo manter o equilíbrio, manter a força, cumprir com as nossas funções, com o nosso trabalho. Eu tenho tentado ser o máximo possível compreensivo com vocês, entender as dificuldades, porque não é tão fácil assim, é um processo de transição que a gente está passando. E cada um tem os seus problemas, cada um tem a sua construção, mas a gente está aqui para fazer o melhor, e esse é o grande objetivo da gente aqui no Tamandaré, é a gente tentar se relacionar da melhor forma possível, sem culpar, a culpa é do aluno, a culpa é do professor, a culpa é da coordenação, mas é a gente. Então a gente está aqui para continuar o nosso trabalho, que é isso que importa. Então, hoje a gente vai pegar na nossa apostila 2 ainda, peguem ela aí, coloquem ela aí próxima de vocês, já era para ela estar perto, né? O tema da nossa aula de hoje é Barroco no Brasil, né? A gente falou, vamos tentar entender por que é o Barroco no Brasil, né? O Barroco é o movimento de arte que vai acontecer, guardem isso, anotem isso. O Barroco é o movimento de arte que vai vir com os europeus para o Brasil. A gente estudou os indígenas e estudou os africanos. A cultura indígena, a cultura africana, ela se aglutinou. Como é que vai entrar o sincretismo que a gente estudou no capítulo passado? O sincretismo vai entrar quando essa cultura barroca cristã toma conta de toda a sociedade colonial portuguesa no Brasil. Então é muito importante vocês entenderem isso, guardem isso. O Barroco foi o primeiro movimento de arte europeia no Brasil. A primeira arte que o Brasil tinha era a arte indígena, que a gente nega e tem preconceito. Segundo movimento de arte que veio para cá foram os movimentos do pensar afrocentrado. Então, os indígenas se uniram junto com os africanos por terem semelhanças primitivas, e aí eles vão se organizar. Por exemplo, o estudo das ervas, né, dos chás, da mata brasileira, os índios que trocaram com os africanos para que esses africanos pudessem conduzir. Então a gente vai encontrar também um sincretismo, não só da Igreja Católica, como o sincretismo ou hibridismo, alguns chamam, da cultura indígena com a cultura africana. Mas vamos lá. O sincretismo e o hibridismo da cultura africana com a indígena foi uma questão de resistência e necessidade. Eu acho que isso fica bem claro. Mas a gente assim, mas o índio também foi sincrético com o negro. E muita gente fala isso. Tem uma linha que vai discutir o sincretismo e tem uma linha que vai discutir o hibridismo. O que é o sincretismo? É você utilizar, a gente já estudou, a cultura de um outro povo em cima da sua cultura para você poder continuar a viver a sua cultura. Vamos dizer, é uma máscara, mas no fundo não é aquilo.
O que é o hibridismo? É eu pegar informações de uma cultura, informações de outra cultura, se unir, sem uma não perder a força da outra, para que elas resistam à opressão. Vamos lá. Força africana, força indígena, sabendo que tem um europeu que quer oprimir, que quer destruir, unam as suas forças. O índio conhece a terra. A gente tem que saber o seguinte: o africano também, quando chegou aqui no Brasil, ele não conhecia a mata muito bem conhecida. O que vai acontecer? Os índios vão se relacionar com os africanos, eles vão perceber algumas características relacionais e vão entender que eles sofrem as mesmas questões, né? E aí vão ensinar aos negros os negros que conseguiam fugir da senzala a viver dentro da mata, a se esconder, né? Então é muito importante a gente entender, e a gente não pode tirar, eu mesmo sendo negro, eu não tiro o lugar do indígena na terra. A gente precisa também discutir muito o papel do índio, né? O índio, ele tem uma importância muito grande na construção dessa terra que estava aqui. Então, mas é questão de identidade, representatividade. O índio, o índio e o africano, eles começaram a ter um entendimento muito mais parecido, porque eles sofriam do mesmo sistema colonial, que era o sistema da escravidão. Eu até separei uma coisa aqui que eu queria explicar para vocês, que é muito importante vocês entenderem, né? Que a diferença, gente, se você for possível, anotem ou lembrem isso. A diferença que é muito clara entre escravização e escravidão. Gente, escravidão é uma coisa, escravização é outra. A gente precisa prestar atenção na forma como a ideologia do racismo se constrói, né? Por que a gente está estudando esses temas? Para a gente entender, não é simplesmente para entender. A arte ela tá sendo utilizada como uma ferramenta de desconstrução. Existe uma lei que é 10.639 que diz que a gente tem a obrigatoriedade de discutir essas questões. Eu sempre vou lembrar na aula essa lei, para a gente entender como a educação de vocês, a educação do Tamandaré, está com uma responsabilidade dentro e é muito obrigatório, dentro da matéria de arte e de história, essa discussão. Então, eu acho muito válido essa discussão e muito importante, né? Então, como que essa ideologia do racismo se constrói? A gente precisa prestar muita atenção nisso. E aí a gente tem que pensar que a gente tem um povo que estava aqui, que eram os indígenas, e um povo que veio a partir do tráfico transatlântico de escravos, né? Vamos pensar, né? Isso é muito importante, vocês já têm maturidade para isso. A gente tem um povo que é construído a partir da vivência aqui no Brasil, que eram os índios, e um povo que veio a partir do transatlântico de escravos forçado, e um povo que é o europeu, que vai vir para explorar a terra, para vir para escravizar, para colonizar. Então a gente tem aqui, né, esse papo aí de miscigenação. Ela não acontece porque naturalmente, o Brasil é um país miscigenado. Ok, beleza, mas não foi naturalmente. Ele tem um contexto histórico e um contexto extremamente positivista dentro da formação dessa nação, onde o negro e o índio são escravizados, ou melhor, são escravizados, é verdade, são escravizados dentro de uma característica de manipulação da sua cultura, fazendo o quê? Que a cultura indígena, a cultura africana morra, né, total, e que esses índios e esses africanos possam se tornar civilizados diante da imposição cultural europeia. Então, primeiramente, antes da gente pegar o nosso material, eu queria muito que vocês entendessem, isso é muito importante, gente, a diferença entre escravidão e escravização. Escravidão e escravização.
Vamos lá. Eu vou ler um pedacinho aqui do que a Meirelle Fanon diz. A escravidão, com certeza, já existia antes na África. Ah, mas a escravidão sempre existiu. A escravidão já existia antes na África e mesmo no sul da Europa. Mas ela acontecia como? Depois de guerras, entre tribos ou reinos, quando se capturavam e escravizavam as pessoas do lado derrotado. Então não era uma escravidão de você ir lá, pegar, oprimir, colocar numa senzala, bater, dar chicotada. Não, não era isso. Você ia, guerreava, ganhava aquela tribo, vencia aquela tribo, que as pessoas que sobravam você levava para trabalhar no seu país, no seu espaço. E aí essas pessoas tinham suas casas, tinham suas vidas. Isso é escravidão. Mas o que é a escravização? A escravização é completamente diferente. É quando você pega uma pessoa e a desumaniza e a transforma em um produto de mercado. E o que é essa escravidão? Eu faço a pessoa deixar de ser um ser humano, que era o que eles fizeram com os negros. Né? Simplesmente a gente só basta assistir alguns filmes que mostram os navios negreiros, né? Como é que era a forma desumana que tratavam os negros nesse tráfico transatlântico. Então, escravidão, você não desumaniza a pessoa. Os negros foram escravizados. Então houve uma escravização, porque você desumaniza o sujeito diante da sua vivência. Eles se tornam uma mercadoria, eles chegavam, eles eram vendidos, eles eram um produto. Assim como você vai no mercado comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, você vai escolher a qualidade, era a mesma coisa, era a ideia de mercado. Quem tinha mais negros na sua fazenda era considerado um homem muito rico, porque negro era mercadoria. Olha que desumanidade, né? E isso vai acontecer por causa dessa imposição, desse sistema barroco português no Brasil. Quando os portugueses chegam aqui, eles firmam a sua cultura, que é uma cultura positivista, católica, apostólica, romana, que vai trazer esse processo. Mas por que eles se fincam aqui? Primeiro a gente tem a questão econômica, que foi o pau-brasil. Não deu certo com os índios. Logo depois a gente teve o quê? O açúcar. O açúcar, eles começaram a trazer os escravos para trabalhar na plantation. Isso vocês sabem em história, né? Vocês devem ter discutido isso. E que virou uma outra fonte de economia no Brasil. Logo depois teve a grande questão do ouro, né? E aí essa que é a grande questão do ouro, o período do ouro, onde eles vão construir espaços religiosos, igrejas, mosteiros, para poder pegar esse ouro que era encontrado, ou mandar para a coroa, ou colocar esse ouro dentro dessas igrejas. Vocês já ouviram falar o tal do Santo do Pauoco? O que é o Santo do Pauoco? Era um santo que era feito um santinho que era feito de madeira, oquinho por dentro, aquele buraquinho por baixo, e eles enfiavam ouro, diamante ali dentro. E esse tipo de ouro, esse contrabando, era outros ouros que esses mineradores achavam e pegavam para eles e ia para a coroa através do santo. E isso ia para a igreja. E a igreja acumulava esse ouro. Olha que louco, isso é um recorde. Quero que vocês entendam que a nossa aula é de história da arte. E por isso que eu estou falando dessas coisas. Ela se relaciona com a história e se relaciona com a arte. Então é muito importante a gente entender isso, né? Então vamos lá. Na página 18 começa a nossa grande discussão. E vai dizer aqui, o que estava rolando no mundo? Vamos lá. No final do século XVI, sob a influência do barroco português, deu-se o início do período barroco no Brasil. Então, o Brasil, ele vai botar o barroco brasileiro aqui, mas a base dele é Portugal, porque ele foi colonizado por Portugal. Uma época que se destacou por sua arquitetura, escultura, pintura e literatura. Então, se o barroco era uma forma artística que tinha como característica nada mais nada menos que valorizar o teocentrismo, então toda a arquitetura, toda a escultura,
toda a pintura e toda a literatura era voltada para temas bíblicos. O barroco é como se fosse o medievalismo do Brasil. Aquela Idade Média do feudalismo, do teocentrismo, vai acontecendo. O Brasil vai ter esse período. Mas onde isso acontece? No período barroco, no século XVI. O Brasil tem a sua Idade Média. A Idade Média dele se constrói com o barroco. Idade Média entre aspas, tá, gente? Isso não é provado historicamente. Isso eu estou fazendo uma metáfora para a gente entender. Para entender esse movimento artístico-literário, é necessário compreender primeiro o contexto histórico do Brasil e do mundo naquela época. Muito importante. Durante o período conhecido como Ciclo do Ouro, a exploração do minério e sua exportação se tornaram a maior atividade econômica no Brasil. Então, caçar ouro no Brasil, naquele período chamado Ciclo do Ouro, era a maior atividade econômica que tinha aqui. Eles não deixaram de produzir para o Brasil, eles não deixaram de fazer o plantation, mas, porém, todavia, eles estavam focados na atividade econômica, que era achar ouro, porque era o metal considerado pelos europeus o metal mais, a liga metálica, o poder metálico mais poderoso do mundo. Mais tarde, para impedir contrabandos e desvios de diamantes e ouro, surgiu a necessidade de transferir a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, olha bem, vai ser no período do Barroco, no período do Ciclo do Ouro, porque o que aconteceu? A capital do Brasil era Salvador. Então ela vai deixar de ser Salvador e vai se tornar o Rio. Porque fica muito mais fácil, como o Ciclo do Ouro era em Minas Gerais, a grande cidade Ouro Preto, né? Havia muitos contrabandistas que roubavam essas carruagens que levavam esses ouros para chegar até o porto de Salvador. Você imagina, saía de Minas até Salvador, naquela época não tinha avião, não tinha nada, não tinha polícia, não tinha essa polícia federal, não tinha nada, né? Não tinha proteção. Era os mineradores que levavam. E muitas das vezes esses mineradores eles eram roubados por contrabandistas. Então, o que eles vão acontecer? Vai ter uma mudança. Não mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro à toa. Mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro porque eles queriam diminuir o roubo de ouros. E isso se fez com que a região se tornasse o quê? Um portão de acesso a Minas Gerais. Então, Minas Gerais vira um portão de acesso da economia do Brasil naquela época. Beleza? Enquanto isso, na Europa, estava rolando a reforma protestante, que enfrentava a força da Igreja Católica tentando dissipar sua soberania sobre a população europeia. Em resposta, a Igreja Católica criava o movimento da Contra-Reforma para desmascarar seu território na Europa e lançar, era para demarcar, né, seu território na Europa e lançava o quê? As missões jesuíticas, que foi a mesma coisa que eles fizeram na Idade Média com as cruzadas. Vai ter agora, não é mais cruzada, são missões jesuíticas para expandir o quê? A catequese para o maior número possível de territórios. Está aí que nasce o sincretismo. Então eles vão catequizar os índios e catequizar os negros para que eles possam seguir nada mais, nada menos a ideologia europeia. Ok? Então, introdução massa. Vamos lá. Então, qual é o primeiro movimento de arte que você convence as pessoas quando chega? A arquitetura. Aí você vai viajar, você vai pegar um avião, você vai pegar um ônibus, vai chegar naquele país, naquela cidade. A primeira coisa que você vai ter contato é com a arquitetura. Você vai olhar a cidade. O pessoal chega no Rio de Janeiro de avião, observa a arquitetura do Rio de Janeiro. Então, todo movimento vai começar pela arquitetura. Então, o Brasil vai começar a desenvolver uma arquitetura barroca. E qual é a maior característica da arquitetura barroca? As igrejas, que tem a ver com o pensamento medieval. Por isso que a gente fala que o barroco brasileiro, ele é
o período medieval no Brasil. Por quê? Porque na Idade Média, o que eles mais construíam eram igrejas, tanto no período romano, tanto no período bizânico, quanto no período gótico. Eles construíam igrejas. Mas aqui no Brasil, vai ter esse período, e é esse período que se tem as motivações da Igreja Católica. Então vamos ler aqui no livro de vocês, página 18. Diante de tantas mudanças e dos ataques da Reforma Protestante, a Igreja Católica na Europa, a arte barroca chegou ao Brasil, junto aos jesuítas, com um forte apelo religioso na intenção de propagar o catolicismo. Existem exemplos de arquitetura barroca em edifícios particulares, mansões urbanas e rurais, além de parques e jardins, todos exibindo uma clara evidência do apelo religioso na arte da época. Nos dias de hoje, ainda podem ser vistos exemplos dos seus componentes arquitetônicos marcantes na composição urbana de cidades como Ouro Preto, Minas Gerais, Mariana, Minas Gerais e Salvador, Bahia. Então, as cidades que são mais barrocas no Brasil são essas cidades: Ouro Preto, em Minas Gerais, Mariana, em Minas Gerais e Salvador, Bahia. É bom marcar isso, né? Porque quando a gente pensa em referência de arquitetura barroca, se a gente quer estudar e quer entender a arquitetura barroca, vamos para uma dessas cidades. Salvador é uma cidade que eu não pensei, é uma cidade de muitos negros, porque foi um grande período, foi um grande porto, mas é uma cidade extremamente católica, extremamente barroca na sua arquitetura. Em 1933, tá? 1933, a cidade de Ouro Preto foi declarada monumento nacional e tombada, ou seja, embora seja composta de propriedades particulares e públicas, por ordem do governo, nenhuma reforma que altere o exterior de suas construções pode ser feita sem autorização direta do órgão governamental responsável por manter a integridade dos componentes arquitetônicos da cidade. Então, a cidade de Ouro Preto, ela se tornou uma cidade, um patrimônio do país, que não pode se mexer, para que a gente tenha ali o registro dessa cultura europeia, colonizadora, cristã, que estava ali. E isso foi em 1933, tá? No século XX. Em 1980, foi declarada pela Unesco como patrimônio mundial. Então, olha bem, em 33, ela vira algo nosso, que não pode mexer, mas a Unesco vai dizer que não. Chega, porque continuaram mexendo, e continuaram roubando, e continuaram destruindo, continuaram tirando tudo que tinha dali. Se você for em algumas igrejas de Ouro Preto agora, você vai encontrar algumas igrejas todas, eles roubaram todo tipo de ouro que podiam roubar, que tinha na igreja. Então a Unesco, ela vai botar como patrimônio mundial, tornando-se o primeiro bem cultural brasileiro inscrito à lista do patrimônio mundial. Então, o primeiro bem que se tornou patrimônio mundial escrito foi a cidade de Ouro Preto, no Brasil. Aí você tem uma foto aqui da fotografia da cidade de Ouro Preto, que isso é uma cidade colonial barroca no Brasil. O foco da arquitetura barroca, no entanto, foi a construção de igrejas e catedrais. Então, qual era risca isso, tá, gente? O foco da arquitetura barroca, no entanto, foi a construção de igrejas e catedrais, igualzinho na Idade Média, como parte do movimento de contra a reforma. Eles estavam sendo contra a reforma. A intenção da Igreja Católica era demonstrar sua importância através da extravagância e ostentação. Apesar da simplicidade no exterior de muitas de suas construções, o interior das igrejas eram ornamentadas com obras de arte, ouro e outros minérios preciosos encontrados nas recentes explorações às minas brasileiras. Os tetos e paredes eram compostos de pinturas e esculturas ricas em detalhes que tinham como principal objetivo impressionar o observador. Ponto. Em suma, por fora, parecia algo que era muito simples, né? Mas quando você entrava dentro da igreja, a igreja tinha muita coisa de ouro, diamante, muita escultura, tinha um exagero. E vamos lá, tem um detalhe, meus amores. Eles pintavam o teto como se fosse o céu, para dar a intenção que as pessoas estavam no céu. E aí eles vão usar como base o livro de Apocalipse,
que vai dizer que quando as pessoas, o João vai ter um sonho, né? O livro de Apocalipse, quem deve conhecer, quem já leu, ele vai ter um sonho e ele vai dizer que as pessoas, quando forem morar no céu, vão morar em ruas de diamante, ruas de ouro e por aí vai. Então, eles reproduzem essa ideia do Apocalipse para que as pessoas se sintam bem. Na página 19, vocês vão ver aqui, né, o interior da igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto. Olha como é que ele era extremamente iluminado. Aí o ouro era o metal muito mais precioso que existia. Como naquela época o Brasil ainda era colônia e Portugal parecia meio confuso quando se tratava de administrar nosso vasto território, a Igreja Católica tomou frente e enviou os jesuítas para o Brasil. Né? O rei não sabia organizar nada, a Igreja Católica falou, olha bem, essa Igreja Católica que é romana, não é Portugal, o Papa está no Vaticano, ele toma a frente e vamos tomar conta dessa terra, porque o rei não está sabendo tomar conta, então vamos tomar. Além de terem como principal foco a catequização de novos povos, eles tomaram controle de várias funções estruturais do país, como registrar certidões de nascimentos e óbito, a igreja faz isso, liderar expedições para explorar novos territórios e estabelecer comunicação com povos indígenas. Com tanto poder, eles se encarregaram também de financiar construções e obras de arte e utilizar as mesmas como recursos para propagar suas doutrinas e alcançar novos fiéis. Vamos lá, gente. A gente já tomou 25 minutos, a gente não vai ter tanto tempo assim para a gente poder continuar, porque a gente tem meia hora de ao vivo aqui, né? De vídeo, na verdade. Depois vai ter mais meia hora de ao vivo. A atividade que tem que se fazer é a atividade na página 20, né? Que você acha que Portugal teve uma boa contribuição para a arte brasileira? Você vai dar a sua opinião dentro desse contexto, respondendo no resumindo. E a questão 2 é, o que você acha da exploração do ouro para a confecção de obras religiosas? E vocês vão responder isso já. Você já tem base para responder isso com essa aula que a gente teve hoje, tá? Quando a gente for se encontrar, não precisa enviar para mim, é para responder na folha do resumindo, tá? Que a gente tem aqui, tá bom? Resumindo. E semana que vem a gente já vai cair dentro para fechar, né, o que falta dentro desse contexto. Vamos trabalhar a arte barroca, que é a escultura barroca, né, a pintura barroca, né, e por aí vai. E vamos falar do aleijadinho, ok? Tomara que vocês estejam bem e que a gente se encontre daqui a pouco para discutir, para falar, ou de repente a gente até na live, a gente vai ganhar tempo, a gente já adianta, mas não é legal fazer isso. Mas a gente vamos tentar debater isso. Beijos, até daqui a pouco.